Exaltado e engrandecido seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos, como em continuação ao sermão de domingo passado, a epístola do apóstolo Paulo a Filemon. O Senhor nos permitiu caminharmos nos 7 primeiros versículos. Hoje, se o Senhor permitir, encerramos a carta. Filemon, a partir do versículo 8. Depois seu prefácio e saudação e ação de graças, Paulo intercede em favor de Onésimo. Assim diz o texto a partir do versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. O 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. 19. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar, e também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Os 3 últimos, juntos. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Criador e sustentador de toda a vida, exaltado, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, ante ao estrado dos teus pés. Eis-nos aqui como porção da tua igreja, reunidos por teu Espírito, em continuação, em complementação à obra da Trindade, de reunir junto e em torno de Cristo a tua igreja. Nós te imploramos, ó Deus, que o mesmo Espírito que aqui nos trouxe,
que vem nos reunindo como uma de suas missões, promover entre nós a comunhão contigo e entre nós. Pelo nome de Jesus Cristo nós te imploramos, não nos despeças nesta noite sem que antes nos abençoes. Não permitas, ó Deus, que retornemos para os nossos lares e afazeres com a nossa alma ainda por ser dessedentada. Em nome de Jesus, alimente-nos nesta hora, Senhor. Dê-nos a porção que a nossa alma carece. Fale com o teu povo com poder e com graça. E que haja, Senhor, crescimento, edificação, amadurecimento do teu povo. Que haja conversão, que haja restauração, que haja reconciliação e tudo mais daquilo que a tua palavra fora designada, Senhor. E que isso tudo venha redundar para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós já sabemos que Filemon faz parte daquele grupo de 4 epístolas que foram escritas num momento extremamente desfavorável da vida do apóstolo Paulo. Nós não podemos deixar de levar isso em conta. As circunstâncias que ele escreve cada uma dessas cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e esta a Filemon. As 3 epístolas às igrejas e uma carta chamada Epístola Pastoral, endereçada a um indivíduo, membro da igreja de Colossos. Ao lermos estas cartas e levando em conta o contexto em que elas foram escritas, a gente percebe quão profundamente o apóstolo Paulo está afetado por sua prisão. Não é uma situação normal. Ele não está em viagem, ele não está usufruindo dos frutos do crescimento da palavra, da pregação, como em alguns momentos ele experimenta. Paulo experimenta momentos de grande bonança, de avanço da fé. Ele tem momentos de grande êxtase espiritual. Ele vai escrever na segunda carta aos Coríntios: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, que foi levado até o 3º céu. Paulo não escreve estas cartas naquele contexto de êxtase, de grande privilégio do ponto de vista circunstancial e até mesmo espiritual. Para qualquer um que olhasse para o apóstolo Paulo nesse momento, chegaria à conclusão, num primeiro momento, de que o momento é de revés, é de perda, é de prejuízo, é de grande perda de liberdade, e teoricamente seria um momento de perda de esperança, de perda da sua sensatez, de perda da sua paz, de perda da sua fé. Ele está no corredor da morte. Mas ao contrário disso, nós vemos aflorar na realidade justamente a sua fé, a sua esperança, os seus afetos estão sendo aflorados em cada sentença dessas quatro cartas. Suas convicções são reafirmadas e a primazia de Cristo ainda mais evidenciada. Nunca talvez tenha feito tanto sentido para Paulo a primazia de Cristo, o privilégio de servir Cristo. A diferença de estar com Cristo ou não estar com Cristo, quanto nesse momento de aparente revés e aparente prejuízo. Como que a dependência do Senhor se evidencia nesta situação, meus irmãos? Isso não só na vida do apóstolo Paulo, mas de todos os servos do Senhor. Que salmos preciosos Davi escrevera quando estava na caverna, ou quando estava sendo confrontado por seus pecados e iniquidades. Que textos preciosos, que expressões de fé, de louvor preciosos na vida de Jacó, justamente quando estava ali apertado, com medo do seu irmão, lá no val de Jaboque. Ali seu nome é mudado. E tantos outros exemplos que nós encontramos
como que a dependência do Senhor se evidencia nessas situações. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo também a segunda carta aos Coríntios, vai dizer que ele preferia momentos como esses. Ele preferia muito mais as desonras e os açoites e as prisões. Ele preferia, porque sua mentalidade transformada, ele via na perspectiva de Cristo e não na perspectiva humana. Porque ainda que na perspectiva humana ele estivesse em prejuízo, na perspectiva divina não. No câmbio humano, prejuízo, mas no câmbio espiritual, valorização crescente. Enquanto a fraqueza desse homem prisioneiro, que ele se diz velho, ele já devia ter uns 60 anos de idade mais ou menos, e 60 anos naquela idade, com a expectativa de vida muito mais breve do que nos nossos dias, e além disso, com a trajetória de açoites, de prisões e de privações, ele devia estar, num linguajar bem coloquial, bem dos nossos dias, bem acabado para os 60 anos. Então, enquanto a fraqueza desse homem prisioneiro se revela, o poder do Altíssimo se destaca. É por isso, e eu repito, que ele escreve a segunda aos Coríntios, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. De boa vontade, mais os açoites, os perigos, as prisões, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que estou forte. Para onde olhar numa situação como essa? Lá no fundo do poço, numa prisão das mais seguras do mundo. Ele vai dizer na carta aos Filipenses que ele era vigiado por 4 juntas de soldados pretorianos, e cada junta tinha 4 soldados, uma junta 4, outra junta 4, outra junta 4 e uma outra junta 4, 16 soldados juntos com ele. Para onde olhar numa situação dessas? Onde procurar alívio? Nesta hora, o principal se evidencia. Aquele que muitas vezes é desconsiderado em outros momentos. Aquele que de fato é o autor e consumador da nossa fé, que é esquecido e desconsiderado em boa parte do tempo, quando se passa no deserto, pelo deserto, até mesmo incrédulo clama pelo seu nome. A grandeza de Cristo é descrita em cada uma das cartas, e eu repito o que disse agora há pouco, em cada uma das sentenças, cada fala do apóstolo Paulo, cada ensino, cada admoestação, cada exortação, cada súplica, cada oração, cada ação de graças, estão todas fundamentadas na premissa sobre a grandeza, a majestade e a soberania de Cristo Jesus. Filemon era um crente, um dos líderes da igreja de Colossenses. Era um líder generoso e abençoado, como nós já vimos na semana passada, nos primeiros versículos, quando Paulo o elogia. Por sua distinção, além da própria carta que Paulo escreve para a igreja, em que ele toma conhecimento, talvez fosse até um daqueles que lesse a carta. Então, quando chega a carta aos Colossenses, Filemon é alimentado, é abençoado, é advertido por ela. Mas além dessa carta coletiva, Paulo escreve uma endereçada para ele. É interessante que tanto nessa carta quanto na carta aos Colossenses, Paulo destaca muitos dos seus amigos que ele possuía nesta igreja: Epáfras, Áfia, Arquipo e tantos outros. Mas só para Filemon Paulo destina uma carta em especial, que deveria ser lida por ele e deveria ser lida pela igreja ou a porção da igreja que se reunia em sua casa. Nós vimos então na semana passada, epístolas da prisão, foi o tema. Filemon, esse é o de hoje, o da semana passada, estou repetindo aqui, eu não sei se tem aí, mas tudo bem. Filemon, introdução, saudação e ação de graças. Nós vimos sobre o autor, sobre quem era Paulo, apesar de nós já o conhecermos, eu fiz bastante comentários sobre ele. Vimos em segundo lugar comentários sobre a própria epístola. Pudemos também pormenorizar a saudação que ele faz para a igreja.
E finalmente vimos a ação de graças que o apóstolo Paulo faz. Hoje, a partir do versículo 8, o nosso tema então é esse, que já está ali, ó. Pode voltar mais um. Pode passar para frente então. Pode passar para frente. Pode passar. Aí. Aquilo que passamos ali antes era o da semana passada, que os irmãos já anotaram. E esse é o de hoje. Filemon, uma ordenança carinhosa e um pedido ousado. Epístolas da prisão, nosso tema geral, que percorreu as 4 cartas. No caso em questão, Filemon, e em particular nesse texto, uma ordenança carinhosa e um pedido ousado. Primeiro lugar, a intercessão. A intercessão. E dessa vez eu fiz questão de anotar ali os versículos, para aqueles que gostam de anotar, porque na exposição todos os versículos serão mencionados, ainda que não lidos novamente, mas eles são mencionados. Do versículo 10 ao 12, nós encontramos Paulo dizendo: sim, solicito-te, aí é o pedido, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, a fim de que o recebas para sempre. A parte B do versículo 15. E o versículo 16 diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Lutero, quando comenta o pedido, a intercessão que Paulo faz a Filemon em relação a Onésimo, diz o seguinte: o que Cristo fez a nosso favor diante de Deus, o Pai, Paulo faz a favor de Onésimo diante de Filemon. Eu vou repetir: o que Cristo fez a nosso favor diante de Deus, o Pai, Paulo faz a favor de Onésimo diante de Filemon. Se nós queremos procurar no Novo Testamento alguém que procura, usufruindo da graça, da misericórdia do Senhor, e com todo o seu empenho pessoal, alguém que procura imitar Cristo, nós encontraremos na vida de Paulo. Cristo se evidencia na vida de Paulo, nos seus escritos e na sua prática, com todas as suas imperfeições, falhas e fraquezas. O que se evidencia na vida de Paulo é Cristo. Ele não tem pedido pessoal, ele não tem preferência pessoal, a sua vontade é fazer a vontade do Senhor, assim como Cristo. E é bastante instrutivo para nós e desafiador, porque se um ser humano pecador, perverso como for o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, recebeu graça da parte do Senhor para que pudesse ser um imitador tão exemplar, que dirá de nós? Há esperança para todos nós também imitarmos a fé daqueles que deixaram suas marcas, evidências para nós. Ele está intercedendo, se colocando numa situação em favor de um escravo, pedindo com muitos rogos ao seu Senhor que o receba não mais como escravo, mas que o receba como irmão em alta conta. Que pedido é esse? E não é um escravo qualquer, é um escravo ofensor, é um escravo desleal, é um escravo que deixou prejuízos, é um escravo que não merece nenhum favor, não merece nenhum favor, merece a lei e plenamente aplicada. E Paulo então intercede, irmãos.
se coloca num emaranhado que em tese ele poderia se deixar colocado de fora. E aí vem o destaque, ele escreve a carta para a igreja toda, escreve uma em particular para um dos membros daquela igreja. Se a carta não fosse o suficiente, a carta coletiva não fosse o suficiente, então tem uma só para você. Reúna a igreja que se encontra na sua casa e lê a carta que eu mandei para você na frente de todo mundo. Ele começa o versículo 8 dizendo: pois, eu não vou falar tudo que já falei nos versículos anteriores, mas esse pois quer dizer o quê? Já que Filemon é tudo aquilo que Paulo afirma, porque ele recebe notícias de Epáfras, não só sobre a igreja, mas ele recebe também um relatório acerca de Filemon. Epáfras, o pastor da igreja, quando chega em Roma, diz assim: ó, a igreja vai andando desse jeito e desse jeito, e eu quero compartilhar com você sobre Filemon. Tem um relatório sobre Filemon, é um sujeito de destaque, é um colaborador, é um homem de fé. Então no versículo 8, Paulo, depois de dar graças a Deus pelas informações que recebe acerca de Filemon, ele diz assim: pois, como quem diz, já que és o tipo de pessoa que se compraz em reanimar os corações do povo de Deus, sendo um crente inabalável em amar e repartir, logo eu tenho um pedido para fazer para você. Do versículo 4 ao versículo 7, ele faz esses elogios pelas informações que ele recebe acerca de Filemon, o amor que ele tem para com os irmãos. Se você tem esse amor mesmo, então eu tenho um pedido para fazer para você: eu intercedo em favor de Onésimo. Nós vamos agora avaliar dois aspectos desse pedido, certo? O primeiro destaque é que um pedido carinhoso, ou uma intercessão carinhosa. Novamente eu coloquei os versículos para quem tem dificuldade de anotar, mas gostaria de acompanhar. Nós temos esses slides aí no nosso grupo aqui da igreja da transmissão, que a gente pode compartilhar com você. É só pedir. Hoje inclusive, acho que é o Samuel que está transmitindo ali, é só pedir para ele encaminha para você, ou para a pedir a Damares. Eu não consegui anotar, porque eu ouço ou anoto. Eu sou assim, eu ouço ou eu anoto. Alguns versículos para nós entendermos essa minha afirmação de que essa intercessão que ele faz é uma intercessão carinhosa. Pois bem, diz o versículo 8: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Aí eu pulo para o 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio, Onésimo, a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Pulo para o 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E agora eu pulo para o 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo está fazendo um pedido que quebrava todos os paradigmas das leis civis daqueles dias. Lembrando que a igreja de Colossos era uma igreja gentílica, era uma igreja que surge no mundo gentio, estrangeiro. Não eram judeus que se converteram, que conheciam o Antigo Testamento, conheciam a Torá, conheciam as leis de Deus, conheciam os mandamentos, conheciam as relações que deviam ter entre os irmãos, etc. Filemon, como o povo da sua igreja, vem com aquela mentalidade da criação que teve dentro do seu contexto. Eles vêm de um contexto pagão. Eles adoravam imagens, adoravam o imperador, acendiam incensos para eles. Havia na região deles cultos
extremamente sensuais e pornográficos, prostitutas religiosas, relação com escravo, comprar e vender pessoas. Paulo tem a sensibilidade de não escandalizar Filemon com tal pedido. Paulo também não tem a intenção de ele mesmo agir com dureza tamanha que pudesse ser ele mesmo desqualificado ao pedir ou a ordenar Filemon que seja caridoso, ele mesmo não sendo. É por isso que ele vai dizer que no versículo 9 que eu reli, dizendo o seguinte: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Eu quero que você receba Filemon em amor, que você ame Filemon. E eu faço isso sendo o que sou. Paulo, quem? O apóstolo de Jesus Cristo, a autoridade enviada pelo Senhor? Não, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que se evidencia em mim, as virtudes em mim, a minha credibilidade que eu estou apresentando para você, são as minhas fraquezas. E se eu estou na posição que eu estou, de ser um homem de Deus, é pela graça, é pelo amor. Eu sou fruto do amor de Cristo, e eu estou usando desse mesmo amor, desse mesmo recurso do amor, para ensinar você o amor. Então não há inconsistência em Paulo aqui, meus irmãos, como muitas vezes no cristianismo de um modo geral, como havia, por exemplo, entre os fariseus, os religiosos dos dias de Cristo, que atavam fardos pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não queriam carregar, que ordenavam pessoas a amar, mas não amavam. Ainda que de forma que resumida, Paulo está aqui dando para Filemon o exemplo. A gente poderia entender, estendendo um pouco mais esse conceito, dizendo: eu sou um verme, mas sou um apóstolo de Cristo, porque Ele me amou. A minha relação com Cristo é pior do que a sua relação com Onésimo. Assim como Cristo fez comigo, eu estou fazendo com você, para que você faça com Onésimo. É a chamada corrente do bem, é a virtude que a gente deve compartilhar, mas essa virtude só é compartilhada à medida que nós não só falamos sobre essas virtudes, que nós não só a defendamos, mas que nós a demonstremos. Alguns de nós não conseguem compartilhar essas virtudes nem para os filhos, porque além de falar com eles, nós não demonstramos. Nós muitas vezes somos inconsistentes na nossa fé, até mesmo dentro da nossa casa. Estou esperando, já vi a hora. Um segundo aspecto dessa intercessão é uma intercessão carinhosa, mas é também uma ordenança. E eu também coloquei os versículos aí para que os irmãos possam acompanhar melhor, com mais calma em casa, ou possa acompanhar comigo aqui. Apesar de todo o carinho, ou somado a todo o carinho, a toda a gentileza do apóstolo Paulo, ele não abre mão de fazer firmar os preceitos para Filemon. No 12 ele diz assim: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ele já está dando aqui um ar solene, ele está dando aqui já um ar de, ele está se misturando com Onésimo. Não é só Onésimo que você está recebendo, não é só Onésimo que você está recebendo. Pense bem se você vai atender o meu pedido carinhoso. É um pedido carinhoso, mas saiba que o meu coração está indo com ele. Eu queria até conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho.
Então entenda o seguinte, Filemão, estou fazendo um pedido carinhoso para você, mas você precisa levar em conta que o meu coração está indo com ele. E outra coisa, era para ele ficar, ou na verdade era para você ficar, era para você vir, era para você me servir, porque você me deve. Se você ouviu o Evangelho, foi a partir de mim. Olha o que ele diz nos próximos versículos, no 18: e se algum dano te fez, Onésimo, né? Ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, cobra de mim, estou te fazendo um pedido carinhoso, mas se ele te deve alguma coisa, cobra de mim, porque nós vamos ver quem deve mais um ao outro aqui. Ele te deu algum prejuízo financeiro, porque deixou-te de servir algum tempo, fugiu com algum dinheiro seu, você deve a sua alma para mim, você deve a sua salvação para mim. No 19, vamos ler juntos o 19, por favor? Eu, Paulo, de próprio punho, eu pagarei, para não te alegar, que também me deves até aqui Jesus. Você sabe que você me deve, mas para você não alegar que você me deve, então eu pago o que ele tiver te causado algum prejuízo. Na NVI, no lugar de dizer, tu me deves a ti mesmo, está lá, você me deve a própria vida. Filemão pode dever algum dinheiro para você, ele pode ter te dado algum prejuízo, no mínimo pelo tempo que ele não te serviu. Mas se nós formos falar sobre dívida, você me deve a sua própria vida. Mas eu estou fazendo um pedido carinhoso para você, mas apesar do pedido ser carinhoso, você não tem opção, você não tem escolha. No versículo 21 ele diz, certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Estou sendo sábio em pedir para você, mas entenda, estou certo da tua obediência. Aqui nós começamos a entender como que é a relação de Cristo com a igreja, como é a relação de Cristo com Paulo, como é a relação de Cristo com Filemão, estão sendo externados agora. Eu não quero nada mais, nada menos do que você reproduza aquilo que Cristo fez pela igreja, aquilo que Cristo fez por mim, apóstolo Paulo, é aquilo que Cristo fez por você. Você não estará fazendo vantagem nenhuma em receber Onésimo como seu irmão, você estará no mínimo, ou estará fazendo no mínimo, um cristianismo puro e simples. Havia a sensibilidade de Paulo para não confrontar violentamente Filemão, baseando-se em sua autoridade apostólica, como ele faz em outras cartas. Eu sempre ressalto isso. Quando escreve aos Gálatas, ele não brinca, ele nem fala bom dia, boa tarde, ele fala, Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas por parte de Deus. Aqui não. Havia a sensibilidade de Paulo para não confrontar violentamente Filemão, baseando-se apenas em sua autoridade apostólica, determinando que ele violasse a lei a que ele estava sujeito. Ele não faz isso. Mas, em contrapartida, há agora uma nova lei que deve ser obedecida. Filemão precisa entender que agora ele faz parte do reino de Deus, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. E como o Senhor se fez servo, e as regras advindas deste rei são vividas e demonstradas pelo próprio Cristo. Se ele, sendo Senhor, se fez servo para revelar o reino, é assim que ele viveu e foi isso que ele ensinou. Os discípulos muitas vezes discutiam entre si sobre o qual deles era maior no reino dos céus. Cristo mais de uma vez, inclusive naquela noite lá no cenáculo em que o Senhor vai celebrar a Páscoa e instituir a ceia, mais uma vez os discípulos discutindo sobre si, sobre o qual deles era maior no reino dos céus. Durante a caminhada, Cristo os interpela, que vens discutindo no caminho? O que vocês vêm conversando no caminho?
E Jesus então, sabendo do íntimo de seus corações, Ele vai dizer que no reino deste mundo é dessa forma: quem tem mais manda mais, mas entre vós não é assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E Ele vai fazer isso de uma maneira maravilhosa, quando os discípulos lá no cenáculo estão mais uma vez entre si, sobre qual deles era maior no reino dos céus. Nosso Senhor, Ele tira a capa, Ele pega uma toalha e se cinge com ela, pega um balde d'água, uma toalha, e se ajoelha aos pés dos discípulos, para mostrar que reino que Ele está revelando. Paulo entende a mentalidade que Filemon tinha, o contexto em que ele estava inserido, mas eu não posso deixar de mostrar para você que há um reino sobremodo excelente, que há leis próprias deste reino, e é por esta razão que eu ordeno você, porque eu tenho certeza que você vai me obedecer. E não fará só como eu estou ordenando, mas você vai fazer muito mais, porque você vai entender, ou precisa entender, de fato, que os últimos lugares são os melhores para nós, que a proeminência não é o nosso lugar, que a renúncia, que o considerar o outro superior a si mesmo é um lugar especial para nós, que se humilhar é o lugar comum, que nós deveríamos nos encontrar nós todos, porque a nossa comunhão é tão dificultosa, tão difícil, porque o nosso lugar de encontro, de comunhão, é na humilhação, mas a gente quer se encontrar no lugar do orgulho. Esse lugar, esse espaço, ou essa condição não junta ninguém, não une ninguém. O lugar da vaidade, não há comunhão genuína e verdadeira. Há um reino cujas leis não são deste mundo e que agora devem reger tua vida, Filemon. E correndo um pouquinho para encerrarmos, número 2, tem aí, tinha uma intercessão, agora tem um pedido, não é a mesma coisa. Paulo faz uma intercessão a Filemon em favor de Onésimo, exemplificando o que o próprio Cristo faz. Agora ele tem um pedido para fazer para Filemon. Versículo 22, vamos reler juntos? E ao mesmo tempo preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações você restituído. Maior parte da carta é destinada àquela intercessão, a esse primeiro argumento que nós ficamos quase o sermão todo. Agora, já caminhando para as despedidas, Paulo acrescenta um pedido. É por isso que o verso 22 começa: e depois de tudo que eu falei para você, eu tenho um pedido. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Eu achei bastante interessante esse pedido, ao menos por conta de dois aspectos. O primeiro aspecto, oferecer-se para se hospedar na casa de Filemon. Isso não era próprio do apóstolo Paulo, irmãos. Isso não é, em tese, próprio da boa educação. Eu estou me convidando para ir dormir na sua casa. Eu estou me convidando, e escreve isso na carta. Uma carta que deveria ser lida pela igreja que se reunia na casa de Filemon. De certa forma, poderia envergonhar Filemon quando lesse para todo mundo, ou envergonhar o próprio apóstolo Paulo, que está se oferecendo. Mas eu entendo
que quando ele se oferece para se hospedar na casa de Filemon, ele quer demonstrar honra, ele quer honrar Filemon, dando assim um exemplo. É assim que nós vivemos, é assim que nós vivemos. Paulo, meus irmãos, um apóstolo não por mãos humanas, mas de Cristo. Para Filemon seria uma grande honra hospedar o apóstolo Paulo. Paulo, de certa forma, o que ele faz? Eu vou servir você com a minha estadia na sua casa. Todo mundo vai ler de antemão que o meu interesse é pousar na sua casa. Eu vou tentar ilustrar isso da seguinte maneira. Eu conheço um pastor, Mateus tem 15 anos, a gente nunca fez festa de aniversário para ele, porque a gente tem um dilema. Como que a gente faz? Quem que a gente convida? A gente convida uns e não convida outros. Se alguém ficar sabendo que alguns foram convidados e outros não, eu vou ter um problema sério. Eu tenho um amigo, pastor, que pastorava uma igreja que tinha uns 700 membros, 600 membros, uma igreja muito grande. E ele fez o aniversário de um dos filhos dele, que tem mais ou menos a idade do Mateus, ele era pequenininho. Então ele convidou as famílias da igreja que tinham crianças. Ele não convidou a igreja inteira. Super plausível. Como é que ele vai convidar uma igreja de 700 membros? E ainda leva os parentes, Eu vou a uma festa na casa do pastor. Minha tia está lá em casa, vou levar minha tia junto. De 700 vira 1.200, fácil. Não precisa nem dobrar. Mas vai aumentar bastante. Ele convidou só quem tinha criança. E o povo tirando foto. Festa que o pastor organizou. Deu problema sério para ele lá. Eu tive notícia que ele nunca mais fez. Nunca mais fez. Paulo está dizendo para todo mundo: eu vou para a casa de Filemon. Não precisa nem postar nas redes sociais. Ninguém vai ficar aborrecido. Eu vou para a casa de Filemon. Paulo está aqui revelando preceitos e princípios que são de Cristo. Não estou me importando o que as pessoas vão pensar. Jesus estava em meio à multidão. E ele vai andando na multidão e tem um sujeito de pequena estatura que gostaria de ver Jesus. Ele já está com o coração sensibilizado pelo Espírito Santo, desejoso de encontrar-se com Jesus. E ele não tinha condições de chegar perto de Jesus, como nenhum ser humano, independente da sua estatura, nenhum de nós é capaz de se chegar até Cristo Jesus. Ele fez o que ele pôde, subiu numa árvore, mas a graça do Senhor foi até ele. Eu fico imaginando como é que devia ser a cena, porque uma multidão em volta de Jesus, Jesus indo em direção àquela árvore, e os que estavam na frente foi rodeando a árvore, e a árvore foi ficando cheia de gente em volta, e Cristo chega e diz assim: Zaqueu, convém que eu vá jantar hoje na sua casa. Parecia uma ousadia muito grande, que é isso, falta de educação, honra. Eu não vou jantar na casa de mais ninguém nesta noite, eu vou na sua casa. É assim que Paulo está fazendo, meus irmãos. E o segundo aspecto que eu achei interessante nesse pedido é a própria continuação do versículo. O primeiro aspecto, oferecer-se para hospedar-se na casa de Filemon. O segundo aspecto é por compartilhar com Filemon a necessidade de suas orações. Eu preciso das suas orações, porque se aprove ao Senhor determinar que eu seja livre dessa prisão, eu careço que você ore em meu favor. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Apesar de Paulo contar com abundante graça, tremenda, no texto que eu já mencionei, quando ele diz que preferia
a fraqueza, né? Preferia a desonra, etc, etc. Ele vai dizer lá que conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, que foi até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis, que não é lícito ele compartilhar. Ele diz: e para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Paulo usufruía da graça do Senhor em proporções, a ponto de se proteger, de se guardar, de se fortalecer dos espinhos, dos dardos inflamados do inimigo, das investidas do inimigo. Paulo recebia abundante graça a ponto de resistir aos dias maus, a combater o bom combate, como nós vemos na carta a Timóteo. Contava com abundante graça quando ele está plantando a igreja, semeando o evangelho lá na cidade de Corinto, e começam as perseguições e as provações e as dificuldades. À noite, o Senhor, numa visão, diz para ele assim: Paulo, fala e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal nesta cidade, porque eu ainda tenho muito povo nesse lugar. Ele ouviu isso na própria boca do Senhor. Ele diz: Filemão, por favor, interceda por mim, porque eu careço das vossas orações. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Saúdam-te também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E ele finaliza dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que o Senhor levante entre nós uma geração de homens e mulheres, independente da idade, que sejam de fato imitadores de Paulo, como ele é de Cristo Jesus. Que não haja incoerência na nossa vida, que nós vivamos de fato aquilo que nós declaramos crer, que nós vivamos de fato aquilo que nós cantamos em verso e prosa, que de fato a nossa vida reflita no que falamos e no que vivemos, o amor que recebemos de Cristo Jesus. De graça nós recebemos, de graça também nós concedamos. Que o Senhor nos abençoe.